Bitcom TV. Passa no seu smartphone. A pandemia do novo coronavírus afeta a todos, inclusive com o Exército. Por isso, existe toda uma preparação para o enfrentamento contra a Covid-19. O combate diante da nova doença é árdua e, por isso, algumas adaptações são realizadas. A nossa preparação para o emprego, a gente precisa também manter a rigidez, né? a saúde dos militares. Então a gente tem que manter, é um dilema, né? Difícil, porque a gente tem que manter a nossa prontidão e a gente precisa estar saudável, né? Então a gente precisa fazer várias adaptações, porque às vezes a gente é obrigado a fazer reuniões ou até atividades que vai exigir a concentração. Então a gente criou algumas questões para fazer essa adaptação, né, para manter a saúde, né, dos militares, que é criando barreiras sanitárias, que a gente chama, né, barreira sanitária, na entrada do quartel, verificando a saúde de cada um. Se alguém apresentar algum sintoma gripal, né, a nossa médica já dá a quarentena, então o militar nem entra no quartel, justamente para a gente não ter o risco de contaminação. Em relação ao preparo, a gente teve que mudar também rotinas, né? Tivemos que mudar a rotina, tivemos que antecipar. Por isso que eu falei, é um esquema de guerra, porque a gente não esperava isso. O ano de formação do soldado, ele é lento, né? A gente utiliza ali cerca de 10 meses para formar, mas a gente teve que antecipar algumas coisas. Então, o nosso recruta, que incorporou dia 1º de março, ele não esperava isso, né? A gente não esperava isso, então a gente começou tudo certo, só que meado de março, a crise começou a se agravar, então a gente teve que mudar tudo, a gente teve que antecipar o período de formação, tivemos que usar momentos de lazer, fins de semana, à noite, então a gente inclusive encerrou o que a gente deveria encerrar daqui a um mês, né? O que a gente deveria terminar em 2 meses, a gente terminou em um mês, então final de março a gente concluiu o período de instrução básica e já iniciamos o período de instrução de qualificação, voltado para a garantia da lei e da ordem. Então, a gente teve que fazer isso, recebemos alguns prazos justamente para poder empregar os nossos militares para a garantia da lei e da ordem, apesar de não existir decreto presidencial para isso, mas a gente se prepara para isso, né? E uma outra frente, né, importante é o apoio que a gente chama de ação subsidiária, né? Ação subsidiária, que é fazer o apoio, apoiar as ações das unidades básicas de saúde, né? Na organização de filas, né? Na vacinação contra a influenza, emprestamos barracas, né? Salvo engano, nós temos emprestado 7 barracas, uma inclusive para vacaria, né? A maioria estão aqui em Caxias do Sul, beliches para moradores de rua, então a gente está nessa frente, né? O 3º GAI possui um local especial chamado de Gestão do Conhecimento, em que administra todas as informações. Neste espaço, o Exército tem um apoio da parceria com o Grupo Bitcom. Com o apoio da Bitcom, nós recebemos um sinal de TV que nos ajuda, né, a acompanhar a informação. Ela é muito importante porque, acompanhando a notícia, né, as notícias que foram fornecidas aí por meio da Bitcom, a gente tem condições de antecipar alguma coisa, né? A gente tem como antecipar o emprego, vendo o que está acontecendo, né? A gente observa, né, o que está acontecendo, algum problema na área social ou até algum problema na área de saúde, a gente tem como já vislumbrar como nós vamos empregar. Então como eu falei, a gestão da informação que passa pelo apoio da Bitcom é justamente para a gente trabalhar melhor e com eficiência, né? A rotina do Exército também foi alterada por conta da pandemia do coronavírus. A prevenção continua sendo o foco dos militares. O trabalho a gente teve que mudar um pouquinho a rotina, então a gente faz 2 reuniões diárias, né? Uma em torno de 9 horas e uma outra reunião em torno de 17 horas, que a gente chama de briefings, né? Então a gente verifica tudo o que aconteceu e também já faz o planejamento do que vai acontecer. Então essa é a nossa rotina aqui, né? A rotina do CECOP, que eu chamo, né? Que é o Centro de Coordenação de Operações, né? E temos a rotina externa, que são os militares que estão em treinamento, né? Que estão se adestrando, e temos também o pessoal que está na área da administração, né? Que mantém toda a vida vegetativa da organização militar, como por exemplo o rancho, né? As escalas de serviço para manter a segurança do quartel.
Então é isso que a gente tem feito. Em relação ao coronavírus, a nossa preocupação maior é prevenir, né? A gente tem que manter a rigidez, né? Que a gente chama, né? O militar chama de rigidez, mas é a saúde, manter o militar em condições de ser empregado, então ele precisa estar saudável. Então a gente teve que implantar alguns protocolos, né? Para que a gente mantenha a higiene, né? E a saúde. E com relação ao nosso trabalho externo, a gente depende de solicitações. O Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva, o NPOR, é um estabelecimento de ensino que visa formar oficiais combatentes para a reserva do Exército Brasileiro. Com uma turma de 20 alunos, eles estão sendo preparados aos possíveis cenários relativos às consequências da pandemia do coronavírus. Diante do cenário atual da pandemia do Covid-19, o NPOR teve que fazer algumas mudanças na sua grade de formação. Numa condição normal, o nosso núcleo tem uma formação de meio expediente, em torno de 5 horas por dia, a fim de que o aluno possa coordenar a sua vida universitária, a sua formação intelectual na universidade, juntamente com a sua formação militar. Diante desse novo quadro, e vendo que as universidades e faculdades suspenderam suas atividades, somado ao fato da nossa necessidade de aumento da preparação das nossas unidades, o NPOR resolveu acelerar suas instruções, adiantando as atividades e as preparações intelectuais para os possíveis cenários que podem vir à baila em decorrência do Covid-19. Deste modo, os alunos estão tendo uma formação diuturna, inclusive com operações e exercícios militares noturnos na unidade, para melhor prepará-los a um ambiente de garantia da lei e da ordem. Os cuidados com a saúde foram reforçados no NPOR, com o seguimento de rígidos protocolos em virtude da Covid-19. O NPOR está seguindo rígidos protocolos de sanitização dos seus homens com o uso de álcool gel gradualmente, assim como inclusive de higienização de mãos e pés a comando, a fim de diminuir a possibilidade de contágio. Nós aqui no núcleo vivemos um paradoxo. Nós somos um serviço essencial, ao passo que a sociedade está vivendo os dramas das consequências do Covid-19, nós do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva temos que estar preparados para apoiar a população caso seja necessário. As medidas de isolamento social são importantes para diminuir o número de casos de coronavírus. A OMS, Organização Mundial da Saúde, recomenda o isolamento mesmo após a recuperação por coronavírus. O isolamento deve continuar por pelo menos 15 dias após o fim dos sintomas, pois o responsável por causar a doença Covid-19 ainda pode infectar outras pessoas mesmo após a recuperação. Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Ettore segue o Instagram de Filipa, que fala pelo WhatsApp com a filha Jaque, que está na Austrália. De lá, bate um Skype diário com o pai, Elton, que reage ao status da netinha Júlia no Facebook, que quer ser digital influencer, que é amiga de Denis no Twitch, que joga online com Gael. Bitcom, muitos perfis de público, um só propósito há 25 anos: conectar pessoas.